Ah, o Cupido. Cupido tem asa. Quem é o Cupido? Alguém já estudou sobre isso? Antes de começar a achar que anjo tem asa? Eu vejo grupos evangélicos, religiões evangélicas grandes, toda vez que vai ensinar para a criança na escolinha bíblica ou vai ensinar para a criança sobre alguma coisa que envolva falar dos anjos, mostra o anjo com asa. Isso, por favor, você está ensinando o quê? Se o conceito de asa é dos deuses pagãos, então ele é um conceito dos demônios. Então, quando você explica para o seu filho que anjo é esse daqui que tem asa, você não está explicando igual a Bíblia. A Bíblia nunca diz que. Nunca diz, tem a passagem que diz que quando Ezequiel viu o anjo do Senhor, ele tinha 4 asas abertas e tal. Por favor, gente, aquilo dali é uma visão. Tá? Se fosse assim, tá? Você veria os anjos que vão até Abraão, o comentário falando, e os anjos que foram até Abraão tinham asas. Isso não está escrito. E o anjo que libertou Pedro da prisão tinha asa. Também não está escrito. Então, por favor, não é porque uma passagem retrata, né, uma visão com um ser vivente com 4 asas, né, que você vai dizer que anjo tem asa. É uma questão de simples interpretação, tá? Este Hermes, usando a serpente para dominar o mundo. As asas representam que ele também dominará os céus. Isso é uma interpretação, tá? Do simbolismo de Hermes e do bastão de caduceu. Todo mundo sabe o que é um bastão de caduceu, né? O bastão de caduceu, ele é um cedro, tá? Todo mundo sabe o que é um cedro? É aquilo que o rei usa para demonstrar o poder do seu governo, para demonstrar a força que ele tem em governar. Isso é um cedro, tá? O bastão de caduceu nada mais é do que o cedro de Hermes, tá? Aí é a interpretação que vem, que ele usa a serpente que está enroscada no cedro dele, que foi o que foi feito no Éden, tá? Para dominar o mundo. As asas representam que ela voa. Por isso que a serpente ela é representada no Apocalipse como um dragão, tá? O objetivo é comentar, né, a questão das asas, né? Que o objetivo dele é alcançar os céus, tá? Do mesmo jeito que dos céus à terra, dos céus ele foi lançado à terra na batalha, né? Que ocorreu na eternidade, né? Da terra ele quer alcançar os céus de novo. O objetivo é escapar do inferno, tá? É escapar dessa prisão aqui na qual ele foi colocado, né? A escritura fala que correntes eternas, né? Cadeias eternas, né? Cadeias eternas, muita gente, quando vai pegar essa interpretação, acho que se eu não me engano no Apocalipse, interpreta como prisão, né? Porque nós hoje conhecemos cadeia como prisão, né? Mas o conceito é quase isso, tá? Cadeia também pode ser interpretado como algema, aquilo que aprisiona ou qualquer coisa que segure, tá? Que impeça ele de continuar atuando, tá? Depois quem tiver um pouco de tempo, né, dá uma pesquisada sobre o Hermes e o bastão de caduceu ou o significado do bastão de caduceu. Vocês vão encontrar um monte de gente falando um monte de coisa. Tirem suas próprias conclusões, tá? Simbolismo usado na medicina, contabilidade e outros setores, tá? Vamos lá, vamos interpretar um pouquinho o bastão de caduceu. Parte de cima é o elmo. Elmo faria o mesmo papel do capacete, tá? A representação é pensamento elevado para diversas ordens ocultistas, tá? A asa, para essas mesmas ordens, né, a asa pode significar diligência, investigação, pesquisa, aplicação, zelo, tá? O bastão, foi como nós falamos, é a mesma representação de um cedro de um rei, é poder, tá? A serpente significa sabedoria, tá? Coloquei do lado esquerdo 2 tipos, né, ou 2 desenhos, né, do
da serpente enrolada, né, na madeira, né, no cajado ou no bastão, né? A do lado esquerdo, eu acredito que seja a que mais se aproxime do que Moisés fez no deserto, tá? Ambos os símbolos têm sua origem na mitologia grega, ou um pouco antes disso, né? O de Asclépio, né, que seria o da esquerda, deus da medicina, é o símbolo da tradição médica. O de Hermes, que é o da direita, deus do comércio, dos viajantes e das estradas, foi introduzido tardiamente na simbologia médica. Pedrosa depois me corrige se eu estiver errado, tá, Pedrosa? Vou dar uma avançada, tá? Na mitologia grega, Asclépio é filho de Apolo e da ninfa Coronis. Foi criado pelo centauro Quiron, que lhe ensinou o uso das plantas medicinais. Para que eu peguei isso? Não faz o menor sentido, a gente está falando de um monte de coisa, vai falar disso daí? Bem, vou explicar. No livro de Enoque, que é um livro considerado apócrifo, tá? Pela Igreja Católica, esse livro não foi considerado apócrifo por nenhum dos líderes, né, da Reforma ou de qualquer um desses, né, foi considerado apócrifo por um concílio católico, tá? O texto aramaico preserva uma lista dos demônios que se revoltaram contra Deus, né, e se uniram às filhas dos homens, tá? Ele fala pelo nome oficial de cada um deles, tá? A passagem diz: então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e propriedades das raízes e plantas. Isso foram o que os demônios ensinaram. Tá? Ensinaram os homens, né, as propriedades das raízes e plantas. Ensinaram os povos pagãos isso. Por acaso, a gente vê isso aparecendo aqui em cima, quando ele faz comentários sobre a mitologia grega. Quando ele diz que o que ele ensinou o uso de plantas medicinais. É a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Tornou-se um médico famoso e, segundo a lenda, além de curar os doentes que o procuravam, passou a ressuscitar os que ele já encontrava mortos, ultrapassando os limites da medicina. Foi por isso fulminado com um raio por Zeus. Vamos falar de Hermes agora. Na mitologia grega, é considerado um deus desonesto e trapaceiro, astuto e mentiroso, deidade do lucro e protetor dos ladrões. Como o comércio na antiguidade era do tipo ambulante e se fazia especialmente através dos viajantes, Hermes foi consagrado como o deus do comércio. Então, se vocês forem prestar um pouco atenção, se Hermes é o deus do comércio, Hermes, consequentemente, também ele é deus de todos aqueles que praticam comércio sobre a face da terra. Esses que praticam comércio sobre a face da terra são comentados em Apocalipse, quando é falado que os comerciantes da terra choraram por ver Babilônia em chamas. Tá? Então, adoradores de Hermes, tá? Deus do comércio. Vamos detalhar um pouquinho a festa de Natal, tá, gente? Bem, para quem não... esses detalhes agora eu já vou fazer alguma menção, porque depois eu vou detalhar um pouco melhor. Olhando na direita, vocês estão vendo uma árvore de Natal. Qual é o formato da árvore de Natal? Mas ela não tem flor, não tem guirlanda, não tem presente embaixo dela? Não importa, é a árvore de Natal. É o mesmo desenho, tá? Qual é o desenho da árvore de Natal? Formato cônico, que se você vê de lado, é uma pirâmide. Tá? Se você vê de cima,
ela é um círculo com um ponto no meio. Quando eu digo ver de cima, é ver do céu. Ela é um círculo. É só você olhar. Você olha imagina você olhando essa árvore de cima. Imagina você olhando o formato cônico de cima. O meio é um ponto e em volta você tem uma linha. Esse é um dos símbolos mais antigos de adoração ao Sol. É um círculo com um ponto no meio. Tá? Outra coisa, o formato cônico ele é característico das civilizações mais antigas sobre a face da Terra. O formato cônico, segundo estudos de arqueólogos, tá? Ele é característico da Torre de Babel. Por quê? Porque toda a arquitetura de grandes prédios da antiga Babilônia seguia o desenho do formato cônico. Então se deduz, né, que a Torre de Babel tinha um desenho semelhante, formato cônico, tá?